E aí, tudo bom? Hoje são dia 5, 4, na verdade, de outubro, 2h44 da manhã. E essa semana foi uma semana de merda. Meu óculos quebrou. Encontrei erro meu. Na verdade, isso é o pior de tudo. Foi encontrado erros meus lá no trabalho. E estou reflexivo sobre minha carreira. Eu tô tão reflexivo que eu me peguei encarando a porta agora há pouco. E eu tava meio que tentando notar a porta. E eu notei a porta. Como assim? A minha porta é uma porta de madeira que tem desenhos, né? Tem ali uma curvatura e tal. E eu nunca tinha reparado a porta, eu nunca tinha olhado para a porta da forma que eu olhei agora. E eu parei e fiquei encarando a porta, pensando na vida. E aí eu notei todas as formas que tem na porta e como a porta é uma coisa esquisita. E esse é o meu máximo de reflexão que eu posso fazer. Eu olho para coisas óbvias e começo a deslumbrá-las de forma estranha. Por exemplo, tô olhando para uma janela agora e eu tô um pouco chocado com a ideia do que é uma janela. O ventilador que tá ligado em cima de mim também. Que porra é essa? Quem que teve a ideia de fazer um negócio desse que gira e joga ar? Joga um negócio que eu não vejo, eu só sinto em mim. Isso é loucura, cara. Esse é o meu nível de reflexão. É realmente bem idiota. Mas meu óculos quebrou, né? Como eu disse, quebrou ontem. Eu tô acho que 3 anos ou 2 anos com esse óculos. Eu meço pelo período que eu tava com a minha ex. Eu lembro de trocar e ter uma reação dela meio abismada, assim, que eu acho que eu não tinha contado. Foi meio que uma surpresa, sei lá. Surpresa de merda mesmo. Mas eu lembrei por causa disso. Então acho que deve ser uns 2 anos aí. 2 anos e meio, talvez. Onde é um puta óculos maneiro, do jeito que eu sempre quis ter, meu redondinho, bem envolto no meu rosto, ele encaixa bem no meu rosto. E eu estava trabalhando tranquilamente no dia de ontem. Na verdade, no dia de antes de ontem, né? Porque ontem já não é mais ontem. Não, ontem é ontem, só que o hoje pra mim tá meio embaralhado, porque eu tava acordado. O que é que eu tô falando? Tá, eu tô com sono. Então vou me acabar perdendo tempo aqui. Aí você me pergunta, perdendo tempo pra quê? Eu não sei também. Tá? Mas tá bom, meu óculos quebrou. Novamente voltando à estaca zero do raciocínio. Estava trabalhando, lançando minhas preciosas notas fiscais no sistema. E aí eu sinto algo andando no meu rosto, como se fosse uma espécie de mosquito. E aí eu bato no meu rosto, né, naquela tentativa falha de tirar o mosquito ou o besouro, sei lá o que seja que estivesse na minha cara naquele momento. E quando eu sinto, eu bato em algo mais duro do que um besouro. E aí essa coisa cai em cima da nota que tava debaixo do meu rosto, né? Assim, tava
Tava debaixo do meu rosto, tá? Não vou entrar muito em detalhes de onde estava. Eu estava sentado, a mesa estava embaixo de mim. Não estava embaixo de mim. Estava na minha frente, só que embaixo. É isso. E eu olho para baixo, eu vejo um parafuso muito do seu pequeno. E aí eu pensei, que porra é essa? Eu peguei o parafuso na mão, com cuidado para não perder, porque era muito pequeno. Fiquei olhando para aquilo, cara, de onde que veio essa porra? Será que tava no meu cabelo? Uma merda assim? Não percebi. Até que o meu óculos se desfaz no meu rosto. Do nada. Eu senti aquela coisa estranha assim, parecia que, sei lá, um fantasma tinha me estuprado ali naquele momento. Fiquei realmente me assustei, foi muito do nada, não tinha entendido a situação inteira. E aí eu entendi tudo. No momento que desmontou e caiu a perninha para um lado e o restante do óculos pro outro. E agora eu tô tendo que fazer um malabarismo com o meu óculos. Eu fico que nem velho. Sabe o velho que põe a cabeça para trás e o óculos bem na ponta do nariz? E aí fica aquela coisa meio pescocinho, esticado não, é retraído. É isso. É assim que eu fico, tentando equilibrar o restante do óculos que eu tenho no meu rosto. E aí você pode se perguntar, mas pô, o parafuso já caiu. Eu tentei colocar já, tá? Já tentei colocar. E o que eu percebo é... o parafuso tá gasto. E a outra perna do meu óculos tá... O parafuso da outra perna do meu óculos tá perfeito. Tá bem atarrachado ali no negócio. E a outra não, né? A outra tá um cocô. Se você achar que minha voz tá mais baixa que o normal hoje e eu tô mais apático que o normal hoje, é porque realmente eu tô com muito sono. Ontem e hoje eu me peguei tendo que voltar ao trabalho, voltar no lugar que é o meu trabalho. Não voltar ao trabalho no sentido de qualquer lugar que eu esteja. Eu tive que voltar lá realmente, no lugar que é o meu trabalho, para pegar coisa que eu esqueci. Ontem eu esqueci de verificar uma questão lá, que eu não vou entrar em detalhes porque é chato. Mas era uma questão que, se eu não tivesse visto antes, ia bloquear a entrada de material na empresa inteira, na filial inteira. Só isso. E não foi ninguém que me avisou que eu tinha esquecido. Eu lembrei quando eu cheguei em casa. Eu cheguei na minha mãe e falei: mãe, aconteceu isso. Fiz merda. Caguei no pau. Vou lá. Ela ficou muito preocupada e triste, né? Mas eu fui lá, não demorei 10 minutos. Mas esses 10 minutos foram cruciais. Voltei para casa. Bocejando aqui. Continuei trabalhando. Quando foi hoje, depois da meia-noite, então era hoje realmente, não era ontem, eu me toco que eu esqueci não só o meu trabalho, mas eu também esqueci minha marmita, minha pequena marmita lá, que eu ia comer agora de madrugada. E aí o que aconteceu? Eu
sempre tô trazendo um notebook pra casa agora, notebook corporativo. Porque fica mais fácil, né, de trabalhar. Fica mais fácil de trabalhar? O que eu tô falando? Eu tenho que trabalhar... Eu posso trabalhar de casa quando eu trago o notebook. E aí que... Eu trouxe o notebook, mas não trouxe minhas notas. Ou seja, eu trouxe o notebook pra nada. E aí foi complicado, né? Porque eu tive que voltar lá de novo. Com a desculpa de que eu tinha deixado minha marmita lá. Mas eu falei a verdade, né? Eu deixei minha marmita lá sem querer. Voltei lá. E comecei a conversar com os seguranças. Armados até. Eu não consigo tirar o olho das armas deles. É um pouco bizarro, assim. Tô falando com um cara que se ele der uma louca e atirar em si mesmo ou atirar na minha cabeça, eu morro. Que loucura. Ele tem o poder de matar alguém com isso. É bem louco ter essa mentalidade, o psicológico pra não sair atirando nos outros. E aí, né, cara, eu esqueci o ponto. Comecei a falar de matar os outros, né? Que eu sou um psicopata do caralho. Porra. O que eu tava falando, caralho? Ah, tá. Fiquei conversando com eles, com os seguranças. Depois de eu ter pego minha documentação, minhas notas e minha marmita. E aí eles ficaram curiosos, né, sobre o meu trabalho, que eu não tinha... Ficaram perguntando se eu não tinha horário pra trabalhar e tal. Eu falei que eu tenho, né? Que é segundo turno, você começa a trabalhar às 2h, termina às 10h48. Só que eu passo do horário porque eu julgo necessário, né? Caralho, foda hoje. Pois é, eu julgo necessário trabalhar mais porque agora tá tendo uma caça às bruxas, digamos assim, de verificar lançamentos e quem lançou mais, quem tá lançando menos, quem tá lançando pouco. E aí é complicado, né? E aí eu gosto de mostrar que eu tô lançando coisa pra caralho. Tô bem cansado. Realmente tô bem cansado. E aí, enquanto eu conversava com eles, eu comecei a pensar sobre a minha carreira. E aí, em determinado momento, eu falei que... Ainda falando sobre o horário do meu trabalho, né? Eu usei a seguinte frase. Esse trabalho é muito bom pra quando você é solteiro e não tem filhos. O meu trabalho, no caso. E eles falaram, realmente. Eu tenho filho. Aí apontou pro outro, assim. Aquele ali tem um filho, tá vindo outra filha também, já vai nascer outra, né, e tal. Começaram a falar sobre esse tipo de coisa e eu fiquei olhando aquilo. E enquanto ele falava, eu não estava presente ali. Eu estava completamente dentro da minha cabeça. Mas eu ainda estava escutando eles. Comecei a repensar minha carreira, cara, do nada. Eu comecei a pensar sobre comunicação, talvez. Às vezes eu sinto que esse é meu chamado, é a minha vocação. É a comunicação. Apesar de eu ser um cara tímido, todas as vezes que eu tive a oportunidade de fazer um seminário ou de fazer me expor, eu fazia com raiva e com muita determinação. E aí eu comecei a perceber isso hoje, que, cara, tem uma coisa dentro de mim que tava me puxando para um lado e eu tô indo pro outro simplesmente porque esse outro lado me garante dinheiro, me garante
segurança, né? E aí isso me deixou um pouco mal até, cara. Tô meio pensativo agora. Mas eu julguei esse pensamento, porque apesar de ser um julgamento, ou perdão, ser um pensamento legítimo, eu acredito que tem muito a ver também com a fuga da realidade, da minha realidade atual. Porque hoje eu descobri um erro meu de uma nota de quase 300 mil reais. É isso aí. Let that sink in. Deixa isso entrar bem no seu ouvido. Um erro de uma nota de 300 mil reais. Só isso. E aí, cara, eu acho que inconscientemente isso me deixou mal e por isso eu comecei a pensar sobre a minha carreira, se é isso que eu quero mesmo. Porque essa carreira que eu sigo não pode haver erros, né? Envolve mexer com dinheiro, envolve nota fiscal, envolve muitas das vezes um estorno de uma nota que tu não pode fazer, uma nota que tu emitiu que tu não pode fazer, tu não pode cancelar a nota. E agora eu tô com medo, né? Tô realmente com medo desse erro. Só que fica um confronto dentro de mim de eu tô com medo de quê? O que eu tô com medo? É desses 300 mil reais aí? Tá, mas se isso chegar no ouvido da diretoria, digamos assim, esse erro meu, e eu for demitido por algum motivo, tudo bem. Eu fiquei nesse nível de mentalidade. Tudo bem. É um erro que é cometível, digamos assim, e você cometeu e não tem nada que você pode fazer agora. Você tem que buscar conhecimento com outras pessoas para ver o que você pode fazer, e é isso que eu tô atrás. E agora eu tô naquele momento de fudeu, não tem o que fazer. Mas é muito provável que amanhã eu vou achar uma solução, ou depois de amanhã, ou daqui a algum tempo. E aí eu vou olhar para a situação que eu tô agora e eu vou rir. Porque é assim que eu penso as coisas. E desculpa pela moto que tô passando lá na avenida e tá vazando aqui. É um erro que te faz aprender, te faz pensar, mas que não tem por que eu me matar no sentido figurado por causa disso. Então eu tô tranquilo, mas eu não tô. E eu tô pensativo sobre minha carreira. E aí, Tá, o que é estar pensativo sobre minha carreira? Eu acho que tem algo na comunicação que me chama há muito tempo já. E eu venho ignorando isso de forma abissal. E quando eu entrei na faculdade, eu coloquei na minha cabeça de que eu não ia cometer os erros que eu cometia antigamente quando eu estudava. Que era o quê? Eu estudava por estudar
me ficava num canto e não falava com ninguém. Não me expunha, tá certo isso? Não me expunha quando eu tinha que me expor. Não dava uma opinião dentro de sala de aula quando eu tinha que fazer. Porque eu ficava na neura de, e se eu tiver errado? E se eu não tiver? Então é melhor calar a boca. E aí eu acabava não agindo. E eu entrei na faculdade com os pensamentos lá em cima de eu vou fazer a diferença. E eu fiz a diferença. E foi chato pra caralho. Porque todo professor meio que gostava de mim e me via como um prodígio, uma espécie de gênio. E todos professores diziam que eu tinha jeito de filósofo, porque eu ficava calado e só falava no momento que eu tinha pra falar. E eu olho pra esse cara da faculdade, que eu já me formei, né? Eu olho pra esse cara da faculdade e eu fico com muita vergonha do que aquele cara era. Porque era um cara que tava só tentando se descobrir e lutar contra si mesmo. Ele acabou sendo chamado de gênio e de filósofo e de o aluno pródigo, o melhor da sala. E isso me deixou, sei lá, meio desgostoso com a exposição. Porque eu sei os dois lados, como é que é. Quando é não se expor e quando é se expor demais. E aí você fica vulnerável, né? Nos dois lados. Porque o problema vai ser sempre você, né? O meu problema é eu comigo mesmo. E eu acho que é isso. Não sei, cara, mas eu várias vezes eu percebo na minha vida, eu coloquei na minha cabeça de que eu ia fazer uma coisa com muita determinação. Aquela coisa passa. Eu olho pra trás e eu fico com muita vergonha. Mas eu encaro como uma espécie de aprendizado. Porque se eu não tivesse feito o que eu fiz, eu não estaria aqui percebendo o que eu sou hoje em dia, né? Então é meio louco isso. E é louco. Nossa, veio um mosquito na minha orelha agora. Nada. Deu aquele filho da puta no meio do raciocínio. E eu já me expus. Eu tenho uma história, eu não sei se eu queria gastar ela agora, mas eu acho que eu vou gastar sim, porque eu não, sei lá, não tem por que eu ficar pensando no que eu vou gastar e o que eu vou gastar, né? É o quê? É a vez que eu fui fazer um stand-up. Eu fui no Comedy Club que tinha aqui. Eu nem sei se tem mais. Mandei mensagem na DM do cara. E era um lugar bem simples, bem pequeno, mas aconchegante, assim, confortável. Tinha comida boa e tal. E as pessoas, assim, o bairro era bem simples também, bem, vou chamar de pobre. Era perto de um puta shopping que tem aqui. Só que o lugar é meio escondidão, meio infelizmente a palavra que eu vou usar é pobre. Mas era uma vibe simples, né?
já repeti isso várias vezes. Eu sou muito prolixo às vezes, né? Eu repito muito meu raciocínio. É porque eu tô cansado também, aí fica foda. Fica me repetindo. E um dia eu coloquei na minha cabeça que eu ia fazer stand-up, porque a minha vida inteira eu escutei que eu era uma pessoa muito engraçada e que eu devia ser comediante, eu devia fazer alguma coisa voltada pra comédia. E o meu eu do fundamental ali era palhaço da turma. Daí eu cresci e aí na minha adolescência eu fiquei meio retraído, mas eu continuava sendo o engraçadão ali pros meus amigos. Mas eu era meio dúbio porque eu era extremamente tímido, mas ao mesmo tempo eu era extremamente tentando ser o engraçadão ali, tentando ser o palhaço ainda. E eu olhava para essas situações e eu me notava como uma pessoa engraçada, né? Uma pessoa que faz os outros rirem. E aí eu pensei, vou fazer um stand-up, não deve ser difícil. E eu fiz um texto bem merda. Tirei da minha cabeça mesmo. E não coloquei nenhuma regra, não coloquei setup, não coloquei punch, não coloquei regras. Só escrevi e fui lá no lugar. E aí eu chamei uma amiga minha que era bem de confiança pra ir me ver. E ela acabou levando uma outra amiga dela. Eu achei isso bem chato, mas tudo bem. Eu queria que só ela fosse, porque se fosse pra passar vergonha ia ser só pra ela. Foda-se o resto dessas pessoas que não tá ali, porque eu nem as conheço, né? Então ia tá tudo bem. Só que ela levou a amiga dela. E aí eu fui pra esse show, conheci os caras, apertei a mão de cada um deles, e aí tinha uma parede lá, todo comediante que passou por ali, e eu escrevi meu nome nessa parede. E aí ficou uma rodinha dos comediantes ali conversando, e eu no meio, totalmente aleatório, porque eu não era comediante, eu era só um cara normal ali, e eles estavam cheios de piadinha, imitando gente. E eu não tava achando a mínima graça. Eu já comecei a ficar um pouco com medo. Porque eles estavam rindo do que um e o outro dizia. E eu ficava meio forçando uma risada assim, sabe? E aí foi entrando um pra apresentar, foi entrando o outro. E chegando minha vez, e chegando minha vez. E eu ficando nervoso. E aí chegou minha vez. E eu quero... Nossa, que vergonha do caralho que eu tô lembrando agora. Ninguém riu das minhas piadas. Porque não teve piada. Foi só eu falando coisas aleatórias. Nossa, que merda. E aí, em determinado momento, eu falei algo sobre siririca. E aí, uma pessoa riu. E ficou aquele silêncio do caralho. Ai, que merda, cara. Puta que pariu. E aí eu errei o timing também de sair da pessoa, de eu sair e apresentar o outro cara. Porque era assim, um saía e apresentava o outro cara, e o outro saía e apresentava o outro cara. E aí eu... Cara... Nossa. E aí deu meu tempo. Eu acho que eu fiz um teste de 2 minutos. E eu saí fora dali. O mais rápido que eu pude. Com muita vergonha. Com muita vergonha. E eu tinha até um tempo desse a gravação desse vídeo. A gravação desse vídeo. Eu tinha a gravação.
Só que eu acho que eu excluí de tanta vergonha que eu senti. Mas eu olho para esse ato, é um ato de coragem, tá? Eu olho como uma espécie de expurgo de algo dentro de mim, porque foi uma luta fazer aquilo que eu tava fazendo ali. Qual que foi a motivação para fazer aquilo? Nenhuma. Então eu olho para essas situações essas situações de tentar me aparecer e não no sentido ruim da coisa, né, de fazer algo só para me aparecer, mas eu olho para essas coisas e eu percebo algo, tem algo dentro de mim querendo falar alguma coisa e eu não sei o que é. Eu acho que talvez eu tenha um lado que queira falar, e eu já fui professor de inglês. Eu falava na frente de pessoas. Eu gostava do que eu tava fazendo. E eu percebo que eu tenho uma certa facilidade para falar e as pessoas vêm e se abrem comigo, e tô sempre muito preocupado da forma que eu tô falando algo, se tá saindo bem saído o que eu tô falando, se tá coerente, se não tá, se eu tô falando certo, se eu tô acentuando o que eu tô falando. Que eu tô falando não, que eu tô escrevendo da forma certa. Pontuação, essas coisas. Então, não sei. Quanto mais tempo passa... mas tem algo dentro de mim que vai crescendo. E eu sou bem novo, né? Eu tenho 23 anos, então parece que eu tenho tempo, né? Mas pode ser que seja só eu tentando fugir da minha notinha de 300 mil. Só isso. Pode ser. Eu esteja criando desculpas para sair fora. E é isso. Eu acho que o episódio de hoje é isso. Muito obrigado por escutar. Desculpa o caralho. Eu ia pedir desculpa, mas foda-se. Beijão. Tô me despedindo da minha namorada, parece isso. Tchau.